E aí galera, tudo bom? Mikael aqui falando, e nesse vídeo eu vou comentar pra vocês o quão importante é a classificação e as notas no IME, e ao mesmo tempo as pessoas geralmente cagam ou não ligam muito bem pra isso, né? Então vamos pro vídeo. Quando você entra no IME, já existe uma classificação quando você já coloca o pé no IME. Essa classificação é baseada no vestibular. Então, se você foi o primeiro colocado no vestibular, você vai ser o primeiro colocado. E a pessoa que entrou por último no vestibular vai ser o último. E vai ser assim como definir quem é a pessoa mais antiga e quem é a pessoa mais moderna nos primeiros meses de faculdade. Mas logo em seguida isso muda um pouquinho quando começam as primeiras provas do IME. E essa classificação de vestibular, ela é ignorada. E as primeiras notas saindo, você já consegue criar outra classificação dos alunos para saber quem é mais antigo e quem é mais moderno em relação a eles. E só para ter uma ideia, eu entrei como antepenúltimo no IME e fazendo as provas eu consegui ser o primeiro colocado em engenharia elétrica. Então você tem, não é porque você entrou como último no vestibular que você é fadado a ficar em último, né? Então tem todos os 5 anos de faculdade para você estudando e tirando boas notas para você chegar lá. Mas voltando para a classificação em si, a classificação mostra quem é a pessoa mais antiga e a pessoa mais moderna. E ela, teoricamente, a pessoa mais antiga pode mandar, tem mais poder em relação à pessoa mais moderna. Mas na prática, no dia a dia, não existe essa questão de poder entre os alunos. É uma questão bem harmoniosa, na maioria das vezes. Só tem alguns momentos mais críticos onde a classificação realmente importa na vida do aluno no IME. E são 3 momentos. O primeiro momento é na escolha da engenharia. Se você não sabe, o IME tem 10 engenharias, todo mundo entra, faz 2 anos de curso básico, como cálculo, física, química, e depois desses 2 anos é dividido para engenharias que porque eles querem. Então, engenharia da computação, engenharia elétrica, engenharia civil, eletrônica, e divide esses alunos nessas engenharias. Mas como é que divide nessas engenharias, né? Então, tem a classificação dos todos os alunos. O primeiro colocado tem a opção de escolher. Então, ele escolhe a engenharia que ele quer estudar. E aí ele quer escolher a engenharia da computação, ele escolhe. Aí o segundo colocado quer fazer engenharia mecânica, escolhe. E vai preenchendo as vagas, só que tem um detalhe, né? Todo ano tem limite de vagas de cada engenharia. Então tem ano que o exército determina que precisa de 10 engenheiros civis, 5 engenheiros de telecomunicações, 2 de engenharia de materiais. E aí as pessoas vão colocando as prioridades. E como você pode ver, o último colocado ele não tem a opção de escolher, né? Ele é escolhido, é a única vaga que sobrou para ele, então ele vai para essa vaga. Então a classificação é importante porque vai que você entra no IME querendo fazer engenharia química e você não tem uma classificação boa o suficiente para você conseguir estudar engenharia química, né? E aí você cai numa engenharia da computação. Então tem um pouquinho disso, pessoas que já entram no IME querendo uma engenharia específica ou pessoas que só entram e depois vão pensar um pouquinho mais sobre qual engenharia eles gostariam de fazer. O segundo momento muito importante que a classificação importa é no intercâmbio. Se você não sabe, o IME geralmente ele tem a opção de fazer intercâmbio pago pelo exército e é no 4º ano, no 2º semestre. E nesse ano o exército tem alguns limites de vagas para fazer intercâmbio. Alguns anos eles têm mais verba para mandar a gente para fora e alguns intercâmbios menos, né? Alguns anos menos. E como é que eles sabem quem é mais apto ou menos apto a fazer intercâmbio? Pela classificação. Então, as pessoas com maior classificação têm prioridade para fazer intercâmbio, desde que eles tenham os requisitos como uma carta de aceite, uma universidade e, óbvio, o inglês ou o francês, uma língua, né? A experiência fazer intercâmbio, tudo pago pelo exército, é uma experiência sensacional. Acho que todo mundo tem que fazer uma experiência nacional dessa. E se você quiser saber mais, eu posso falar um pouquinho da minha experiência, como é que foi. Mas, voltando pro vídeo, a terceiro momento onde a classificação é realmente importante, no final da graduação. No final de tudo, onde já tem praticamente toda a classificação feita e você não pode fazer muita coisa para mudar, já fez todas as provas que você deveria fazer, você vai escolher para onde você vai trabalhar. Como assim? O exército ele abre algumas vagas. Isso geralmente é para pessoas da ativa, né? Só colocando um parênteses. Então o exército fala assim, eu preciso de um engenheiro mecânico em Manaus, um engenheiro civil
em Curitiba e vai colocando as vagas. E aí o primeiro colocado da engenharia, lembrando que agora eu tô falando da engenharia, então o primeiro colocado de engenharia civil, ele escolhe onde é que ele vai trabalhar. E aí o segundo vai escolhendo, o terceiro vai colocando, e o último ele não escolhe o lugar que ele quer. Então, se o primeiro colocado é um carioca, ele quer ficar no Rio de Janeiro, ele coloca lá. Mas aquelas vagas que as pessoas menos querem, geralmente o último pega. É um lugar que geralmente as pessoas não querem ir, né? Então, dependendo se você quer seguir carreira militar ou você pretende ficar um pouquinho no exército, é uma consideração a se pensar onde é que você vai trabalhar, e tirar boas notas ajudam para isso, né? E fora do IME, a classificação também é importante, mas só que ela é mais relevante para aqueles que querem seguir carreira militar e talvez no futuro virar um general ou conseguir uma missão no exterior. Mas isso já não tem tanta experiência, é mais falando como é que é a classificação no IME. Já depois do IME as coisas são um pouco mais obscuras para mim. Então, se ficou um pouquinho claro, eu agradeço o vídeo e arigatou gozaimasu.